Gente linda, vamos lá. Vamos então fazer um exercício aí pra gente pensar, pra gente estar discutindo depois, tá? Eu quero que vocês pensem, eh, sobre o dinheiro. Como é pra você lidar com o dinheiro? Como é que na sua família te ensinaram a lidar com o dinheiro? Como que cada um, ou o pai ou a mãe, enfim, interage com a coisa do dinheiro, tá? Então, eu quero que vocês pensem nesse movimento do dinheiro. Nós vamos conversar na nossa próxima aula. Então, para quem tá me ouvindo agora, só para entender, tá? A aula hoje eu vou ter que gravar, deu errado, a gente não sabe dizer se foi a internet, se foi meu computador, se foi a pecinha de trás aqui, tipo eu, tá bom? Enfim, mas estava travando muito, então eu achei melhor a gente não continuar e eu vou gravar para vocês. Mas eu já quero, nós vamos falar nessa aula sobre conjugalidade, né? A coisa do parceiro nessa vida dois, e eu quero que a gente também olhe para o movimento do dinheiro, porque é na vida dois e é quando a gente olha para o nosso sistema familiar, de onde a gente vem, como que é tudo isso, que a gente precisa olhar para o movimento. é, Desta relação familiar, como que cada um interage. Então, nós vamos olhar para o dinheiro, porque o dinheiro é um problemão que aparece também nos casais, tá? Então, que crenças eu, como psicóloga, como terapeuta, como sei lá o quê, tenho ao atender alguém que trabalha com dinheiro. E aí, assim, ó, a gente tem até pessoas, por exemplo, que falam, e eu já escutei de psicólogos falando assim, ai, não, eu não posso mexer com dinheiro com os meus pacientes, porque como é que eu vou ficar me metendo na vida do outro com dinheiro que é do outro? Esta é uma crença dessa profissional, né? Porque se o paciente ele vem até você, é porque ele tá ali para abrir a alma para você, né? Ou pelo menos não todos, mas uma grande maioria. Então, falar sobre dinheiro é algo às vezes necessário se este é um problema que está aparecendo ali dentro do seu consultório. Então, você precisa falar sobre isso, tá? Só que antes da gente falar sobre isso com os nossos pacientes, a gente também tem que ter muita consciência aqui como é que eu, pessoa, vivo e olho para o meu dinheiro. Se eu sou já casada com alguém, ou moro junto com alguém, como é que está sendo essa relação? A gente pensa diferente, a gente pensa igual, um pensa em economizar, o outro pensa em como ganhar mais dinheiro, um pensa em, sei lá, em como ele vai trazer a coisa do dinheiro para dentro de casa e o que mais que ele pode fazer, enquanto o outro está sossegado, ai, tomara que ele me cuide, tomara que ele sempre traga o dinheiro para mim. Então, como que tá a interação do casamento? Como que tá a minha interação? Então, eu converso com meu parceiro, eu falo sobre isso com o dinheiro, com ele, a gente se fala sobre isso e a gente tem na nossa cultura, a gente, muitas crenças. E aí, a tarefa de casa de vocês, até eu entregar a aula e a gente poder estar ao vivo pra gente conversar, é sobre estas crenças. Então, eu quero que você escreva no papel frases que você escuta na sua família ou até mesmo fora da sua família, tá? Que pessoas, que lugares, enfim, que vocês têm escutado e que frases que você escuta relacionada ao dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Nasceu pobre, vai morrer pobre. A gente às vezes tem essa crença, tem famílias que têm muito essa crença. Ou então, assim, você viu fulano de carrão? Deve estar roubando de alguém. Ou deve ter feito coisa errada, como se o dinheiro tivesse uma relação com fazer coisas erradas. Eu até dei um exemplo, que às vezes, gente, o que acontece é assim, ó, eu vi um negócio no Facebook falando de um pão na chapa, na frigideira, com margarina, e falando assim, se você já comeu pão assim, você é humilde. E aí eu comecei a me questionar, mas peraí, será que humildade tem a ver com o pão francês? Tem a ver com o pão na frigideira? Tem a ver com aquilo que as pessoas entendem como é ser humilde. Então, quer dizer que se uma pessoa que tenha muito poder aquisitivo, ela não pode comer aquele pão francês porque isso é coisa de pobre ou isso é coisa de rico, e aí o quanto isso se confunde. Se é pobre, é humilde, se é rico, é ruim. É isso que está na nossa sociedade? Será que eu também acredito nisso? E isso também é minha verdade? Ou não, ou eu não penso que isso é minha verdade, eu preciso, mas eu venho de uma família que pensa isso, então eu preciso mudar. Por quê? Porque eu quero poder estar ter bens aquisitivos na minha vida sem culpa. Porque, gente, às vezes muitas vezes isso. Tem gente que fala uma vez, fala assim, opa, peraí, mas eu não posso ter esse carro, porque o que os outros vão pensar?
Eu não sei se os outros têm que pensar, né, quanto a gente deve satisfação para os outros, mas você tá devendo esse carro? Mas você vai comprar com que dinheiro? Você roubou para comprar? Não, então ele é teu, então você merece? Ah, eu mereço, mas o que que os outros vão pensar, né? Então as coisas meio que confundem a coisa dos bens com a felicidade, com tristeza. Aí a gente escuta outras crenças sendo tipo, ai, dinheiro não traz felicidade, né? E aí eu sempre brinco, gente, não traz felicidade, mas compra coxinha, né? E a gente é bem feliz comendo coxinha. Então, mas eu não posso ser escravo disto, eu posso. Então, que crenças, que visão. Eu quero que você olhe para o seu dinheiro. E, se possível, eu quero que você pegue a cédula do dinheiro. Não tô com nenhuma aqui, mas assim, pegue uma nota de R$ 50, de R$ 100. Olhe para ela, pegue ela na mão, né? Quanto tempo faz, gente, que a gente não pega isso na mão? Até porque tem mais uma crença envolvida aí, né? Dinheiro é sujo. Quem que lembra da coisa do dinheiro é sujo? Tudo bem, eu concordo que o dinheiro ele passa de mão em mão e tudo mais, e ele não é a coisa mais limpa da face da terra. Mas se a gente for pensar, um corrimão também não é. O nosso celular, a gente vai com ele no banheiro, a gente vai para ele todo. Ah, mas o celular é só eu que pego com a minha mão. Ok, mas até que ponto a minha mão eu dou a mão para alguém? Agora com álcool em gel a gente não tá fazendo mais nada com isso, né? Mas antes, gente, antes o quanto era quase ali, né? Então hoje as pessoas não olham mais para o dinheiro, não pegam mais para o dinheiro, não fazem mais esse movimento. E aí eu quero que a gente tente olhar para isso assim com um olhar um pouquinho mais especial. Porque para que eu possa trabalhar com a crença do outro, eu preciso entender primeiro quais são as minhas. E esse é o meu convite para você. E aí a outra sua tarefa de casa eu quero que você feche seus olhos, imagine a sua mãe, a mãe que te criou, tá? E eu quero que você pense, como é que a minha mãe olha para o dinheiro? Ela é mão de vaca, ela é mão aberta, ela é controlada, ela não é controlada, ela pensa em como ganhar, ela não pensa em como ganhar. Como é que a sua mãe vê ou via, né? Se ela está presente ou não. Aí você vai fazer esse mesmo pensamento com o seu pai. É quem te criou, ou se foi um vô que te criou, quem te criou. Como este homem lida com dinheiro? Era mão aberta, sabia de tudo quanto que estavam os juros no banco, ou não tinha a mínima ideia, não sabia nem como é que fazia para pegar juros no banco, que era super economista, não era. A sua mãe era aquela que falava que o pão custava 3 e falava, e na verdade custava 1 só para poder segurar mais 2 do marido. Enfim, eu quero que vocês escrevam num papel qual é a crença financeira da minha mãe, como é que ela olha o dinheiro, a crença financeira do meu pai, como é que ele olha o dinheiro. E aí você vai olhar para essas duas e vai tentar identificar qual destes movimentos, que é do pai ou que é da mãe, eu tenho em relação ao dinheiro, tá? E por que que a gente precisa, tá, gente? Por que que a gente precisa olhar para isso? Porque quando a gente olha para isto, a gente consegue receber isso de forma mais aberta. Eu estou vendo qual é a minha limitação, eu estou vendo no que eu estou sendo abundante em relação ao dinheiro, o dinheiro está vindo para mim, eu estou aberta para ele, ou eu estou cheia de crenças que estão me limitando mesmo em relação a isso, tá? Então eu quero que é isso, que vocês vão pensar, né? Quais são as crenças da família, escrevam que frases vocês escutam? Ah, escutei alguém falando de dinheiro. Anota lá no papelzinho pra gente discutir depois no grupo. Ah, lembrei de outra crença que as pessoas falam de dinheiro. Sabe? Então, façam esse movimento de prestar atenção nas crenças do mundo e como sua mãe, como seu pai olham pro dinheiro. Cada um deles, não é os dois, não é a família. É a mãe de um jeito, o pai de outro jeito. E destes, qual você tem mais? Tá bom? Pra gente estar discutindo depois, quando eu for falar um pouco sobre isso. Certo, gente? Um beijo.